Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Band Eleições, o programa semanal que traz informações sobre as eleições de 2024 dentro da maior cobertura eleitoral da região metropolitana. O programa de hoje recebe a cientista política Gil Castilho. Prazer imenso recebê-la no Band Eleições desta temporada, Gil. Tá tudo bem? Tudo bem, obrigada. Prazer é meu, Nicolini. Muito obrigado. Gil Castilho trabalhou em diversas campanhas eleitorais e projetos de comunicação, tanto na área pública quanto na área privada, não só no Brasil, mas em diversos países da América Latina e também na África. Especificamente no continente africano, coordenou campanhas presidenciais em Moçambique, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde. Desde 2004, desenvolve projetos de apoio à democracia e à formação de partidos políticos, além de ser uma das pioneiras no estudo e trabalho de inclusão das mulheres na política brasileira. Detentora de diversos prêmios internacionais, também já trabalhou em campanhas aqui na região metropolitana. Eu lembro que o Band Eleições é transmitido pela TV Band Vale e simultaneamente pelo portal bandvale.com, onde fica disponibilizado para reapresentações, como também em nosso canal no YouTube. Gil Castilho, eu não tenho como não começar sem falar da agressão que a gente viu entre os candidatos no debate realizado pela TV Cultura na noite deste domingo em São Paulo. A gente viu a agressão do Datena no candidato Pablo Marçal com uma cadeirada. Você acha que essa pode ser uma tendência de alguma forma, com agressões verbais sem medida que levam a fatos como esse? Nada justifica a agressão, mas a agressão verbal também é muito grande. As vias de fato, como vimos ontem, como isso pode refletir a partir de agora nas eleições de 6 de outubro? Olha, Nicolini, eu espero que com o episódio de ontem à noite, que as pessoas puxem um pouquinho o freio dessa questão, porque o que nós temos visto é que uma tendência de que todo mundo tem que gerar uma boa imagem para o meme depois do debate. Na verdade, parece que os debates viraram palcos para memes depois que o debate termina. Só que esse anseio por essa notoriedade, né, instantânea, ele tem saído cada vez mais dos limites. E ontem chegou às vias de fato, né? Algo que a gente nunca tinha visto desde o primeiro debate lá em 89, né, o primeiro debate presidencial, que nós já considerávamos que era um dos debates mais folclóricos que nós tínhamos tido, porque tínhamos várias figuras ali intelectuais e cada um com respostas interessantes e tudo, mas a gente viu que o nível do debate chegou ao nível, eu classifico que o nível mais baixo. Não acredito que a gente consiga baixar um pouco mais o nível, espero que não. Eu tenho sentido em algumas campanhas que muita gente tem tentado se inspirar no Pablo Marçal para conseguir frases de efeitos, para atacar pessoas nos debates eleitorais. Eu acho que isso é uma tendência muito ruim, que ela, na verdade, só reforça essa antipolítica que não faz bem para nenhuma democracia, né? Mas justamente nessa questão, a gente vê a questão do Pablo Marçal, parece ser uma questão muito focada em São Paulo. Eu não vi agressões desse tipo ou um debate desse baixo nível nas demais capitais do país. É claro que tem candidatos mais folclóricos ou menos folclóricos, mais agressivos ou menos agressivos, mas não com esse trabalho que ele vem fazendo, inclusive com a sua herança de coach, enfim, com um trabalho emocional em cima dos demais candidatos. Como é que você vê essa questão? Seria pontual de São Paulo com esse pico que eu acho que nós chegamos? Eu não acredito que teremos algo diferente daqui para frente, não vai ter tiro, porrada e bomba, como a gente diz. Com isso que a gente chegou, isso também pode gerar um efeito contrário, ou seja, a repercussão é muito grande nesse início de semana e ela não é assim, coitadinho, ele apanhou. Tem repercussão de vários lados. Como é que você vê? O que isso pode ocasionar daqui para frente, inclusive para a eleição de 2026? Eu acho o seguinte, tem algumas pessoas que têm se espelhado, sim. Logicamente que ninguém conseguiu chegar ao nível do Pablo Marçal, porque ele, de fato, ele tem toda uma técnica ali para desconstruir as pessoas ou para desconcertar, enfim.
ele tem anos de prática nisso. Então, o pessoal que vem da linha tradicional acabou sendo pego de surpresa, tanto que teve vários debates esvaziados, porque as pessoas não quiseram entrar em confronto. E ontem, à noite, quando todo mundo resolveu participar de novo, chegamos a essa triste questão. Eu acho que, eu espero, né, como eu falei, que a gente não desça a esse nível de novo, mas sim, claro, algumas pessoas vão achar que essa é a onda, que é legal você atacar o adversário. E aí eu lembro lá atrás, quando comecei a estudar essas questões todas, que a gente estudava muito o debate, sempre estudou, né, como referência, o debate entre o Nixon e o Kennedy, que foi o primeiro debate na televisão, e que ele sempre dizia, sempre a lição desse debate é que o debate ele não é um ringue de luta, na verdade ele é um lugar de você se expor, de você se vender, né? Ele é muito mais uma passarela do que um ringue de luta. E Kennedy venceu assim muitas outras pessoas ao longo, né? O Ronald Reagan era um exímio conquistador, vamos dizer assim, porque ele expunha suas ideias, ele sorria, ele era tranquilo. Isso sempre foi um padrão, né? Quem conseguisse ser mais equilibrado sempre se saía melhor nos debates. O que a gente tem visto ultimamente é que as pessoas, na verdade, querem exatamente o contrário. E eu acho que isso, eu ainda volto às origens, né? Eu acredito que é isso. Eu acho que o debate deveria ser muito mais uma passarela e um desfile de ideias do que, de fato, essa briga, essa coisa desconcertante que, inclusive, eu acho que a população daqui a pouquinho vai acabar cansando. Já começou a aparecer um pouquinho desse cansaço nas pesquisas eleitorais. E é isso que a gente vai ver daqui para frente. Aqui na Band a gente já realizou 6 debates, temos mais 3 nesse primeiro turno, uma tradição muito grande. E a gente vê o Pablo Marçal, Gil, fazendo tudo isso nos debates, que é onde ele tem palco na televisão. Ele não tem tempo de televisão no horário eleitoral gratuito, porque o partido dele, o PRTB, não tem representatividade praticamente nenhuma no Congresso Nacional, e dentro da divisão ele está fora, o que também é do jogo. Agora, isso mostra que a mídia tradicional, que muita gente enterrou em 2020, depois de ver Geraldo Alckmin com 2018, Geraldo Alckmin com não sei quantos minutos de televisão, perder para o Bolsonaro, que não tinha nada de televisão, então todo mundo falou assim, agora quem manda é a mídia digital, a mídia tradicional, rádio e televisão, não tem mais essa força. A gente vê muito pelo contrário dessa vez. O próprio Ricardo Nunes voltando a crescer com a entrada de televisão, o Boulos, e aqui no Vale do Paraíba também, os candidatos que usam de televisão em Taubaté e São José com resultados positivos. Estamos de volta à mídia tradicional com valor na campanha? Como é que você está vendo essa mudança? Olha, eu nunca tive dúvidas de que os meios de massa são importantes. Inclusive, se a gente voltar um pouquinho para 2018, é fácil a gente lembrar que o Bolsonaro não tinha tempo de TV, mas a partir do momento que ele sofreu um atentado e ficou no hospital, ele era o cara que mais aparecia na TV e no rádio, né? Tinha gente lá de plantão na frente do hospital, levando boletins ao vivo, enfim. Então, a televisão e o rádio continuam tendo um papel fundamental. O que acontece é que a gente tem que entender em cada região, em cada lugar onde existe uma campanha, quais são os hábitos de consumo de mídia das pessoas. E tem uma outra coisa que eu gosto muito de citar, tem um autor chamado Dominique Walton, que ele diz o seguinte, que nas redes sociais, no ambiente digital, a gente tem a fermentação dos temas, mas esse tema só se legitima quando ele de fato vai para os meios de comunicação de massa. Então, é como se fosse uma legitimação mesmo dos temas. Por isso que o Pablo Marçal, ele tem explorado bastante os debates, porque ele também precisa aprender a aparecer nos meios de massa. Mais interessante ainda, como também a ocupação territorial é importante. Eu passei recentemente ali pelo Ibirapuera e só tinha wind banners do Pablo Marçal. Então, ele não é um cara só da internet. Para ganhar a eleição, você tem que ocupar todos os espaços.
o rádio e a televisão ainda são muito importantes. Agora você fala num outro ponto bastante importante, Gil, a questão da ocupação do espaço físico, ou seja, militância na rua. A gente viu aqui na região, e aí trazendo para as campanhas do interior, e principalmente aqui da RM Vale, alguns candidatos começar com pouca força na rua, parece que de uma forma devagar, na primeira semana de campanha, a coisa começou a aparecer na segunda ou até na terceira semana, já junto com a mídia televisiva. Quem fez isso pode pagar caro em 6 de outubro? Olha, na verdade, a campanha não pode diminuir, né? Ela pode até começar menor, mas ela tem que crescer, ela tem que dar a sensação de que ela está crescendo. O que ela não pode é ficar ínfima também na ocupação territorial, porque isso é muito importante. A campanha, ela é um todo. E se você tem ali uma campanha que começa às vezes com muita força ou até razoável força, e ela vai perdendo esses espaços, ela vai perdendo essa força, ela é uma campanha que tende a ser derrotada. Inclusive, um dos índices que a gente mede para poder fazer um planejamento estratégico de uma campanha é o sentimento de vitória. E o sentimento de vitória tem muito a ver com ocupação territorial, com mobilização e com militância. Agora, numa campanha mais curta como essa que a gente está vendo, na verdade é a segunda eleição, né, de uma campanha com apenas 45 dias, a eleição de 2020 já foi assim nos municípios, só que a gente estava no auge da pandemia, então a gente não via nada de rua, muito pouca coisa, é nessa que está aparecendo. Cada dia é importante? Todos os segundos são importantes. E os segundos que o candidato não aproveitou antes da campanha também. Então, essa questão de que candidato só aparece em época de eleição, hoje em dia, com a proximidade que a gente tem através dos meios digitais, isso fica muito claro, muito evidente. Então, na verdade, todo político ele precisa entender que a comunicação é uma coisa permanente. E não é uma comunicação simplesmente populista, mas sim prestar serviços para os seus eleitores, né? A comunicação também é uma prestação de serviços. E nós vamos falar mais das campanhas aqui da região com a Gil Castilho, que é cientista política, nossa convidada de hoje do Band Eleições. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos daqui a pouco, não saia daí.